Graça e a paz, meus irmãos. Eu convido você à leitura do texto bíblico em Provérbios, capítulo 1, versículo 10, que nos diz assim: Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Fuja. Irmãos, na última meditação nós falamos como Deus, ele deixa a responsabilidade dos pais em instruírem seus filhos, de como esses filhos devem obedecer seus pais, seguindo em tudo o exemplo do Senhor Jesus. Na meditação de hoje, nós temos mais um ensino de como em Jesus nós aprendemos a fugir das tentações. Veja que novamente aqui nós temos a figura dos pais buscando orientar o filho a ter um caminho honesto e digno na vida. Vejamos que, primeiramente, na meditação anterior, o conselho é de que ele desse atenção ao conselho dos pais. E aqui está o primeiro conselho. O primeiro conselho que é dado fala a respeito do perigo das más companhias. É interessante percebermos aqui nessa recomendação que ela nos leva à origem de todo o problema do pecado humano. Em Gênesis capítulo 3, nós lemos a história de como Eva foi seduzida pela serpente a desobedecer à ordem de Deus, fazendo com que desde então toda a raça humana sofresse com a realidade do pecado em sua natureza. E tamanha é a contaminação do pecado através dos relacionamentos que nós lemos em Gênesis capítulo 6, versículo 5, que o Senhor viu que a maldade do homem havia se multiplicado, espalhado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Veja que nesse sentido a sedução ao pecado se demonstra contaminadora em todos os lugares e através de muitas pessoas que desprezam a sabedoria e o ensino divino, como foi dito aqui no nosso texto, Provérbios 1:7. A grande questão, portanto, é como seguir essa orientação do Pai e conseguir se livrar da influência desse mundo. Desde os relatos bíblicos mais antigos, esse foi o diferencial entre os servos de Deus. Em Gênesis capítulo 6, apesar da realidade humana ser a maldade multiplicada na terra, nós encontramos um homem que foi abençoado com o favor do Senhor e praticava esse ensino de rejeitar a sedução do mundo ao seu redor. Seu nome era Noé. Gênesis 6:9 nos fala que Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, e Noé andava com Deus. O andar de Noé com Deus era como o andar de um filho com seu pai e que ouvia atentamente o seu conselho. Além dele, poderíamos também citar José do Egito, em que, estando na casa do seu patrão Potifar, ele resistiu à tentação da sua patroa por preferir a obediência ao mandamento moral do Senhor, quando nem mesmo havia ainda uma lei sido promulgada. Quando nós passamos então para o livro dos Salmos, é interessante perceber que logo no início, no seu primeiro capítulo, no seu primeiro versículo, o salmista nos diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Portanto, há uma preocupação constante nas Escrituras que o Filho de Deus não seja influenciado pelos conselhos pecadores de homens desse mundo. Além disso, podemos passar também ao ensino do Novo Testamento e recebermos o conselho de Paulo, como aos crentes de Éfeso, ao dizer: E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes reprovai-as, lá em Efésios 5:11. Todos esses versículos nos mostram que há um caráter também de responsabilidade na nossa escolha. O conselho é do Pai, mas a decisão é de cada um de nós. Embora todo homem seja espiritualmente caído e naturalmente inclinado para o mal, ninguém poderá se justificar diante de Deus com esse argumento. É interessante ver essa advertência do Senhor a Caim, quando este já trazia no seu coração o desejo do pecado. Deus fala a ele: o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Em Gênesis 4:7. Irmão, se temos tão inúmeros fatos que nos levam a pecar, muitas vezes podemos perguntar: como seguir esse conselho? Que referência maior nós temos?
Veja que, embora nós já tenhamos dado algumas referências de personagens do Antigo Testamento, eles ainda falhavam em outras questões e se demonstravam pecadores. Mas acima de todos eles, nós temos o exemplo do Senhor Jesus. Em Lucas 4, de 1 a 11, nós vemos a narrativa de Jesus no deserto, há cerca de 40 dias sem comer nem beber, e ali ele passa pela provação de ser tentado não por meros pecadores humanos, mas pelo príncipe maligno do pecado. A maravilha dessa narrativa é que ela nos mostra a vitória de Jesus sobre a maior tentação que alguém poderia sofrer. E é por meio, e não apenas de seu exemplo, mas exemplo de filho perfeito, mas também de obediência, mas também principalmente pelo seu poder que opera em nós, que nós podemos também seguir os seus passos e resistirmos à sedução de todo tipo de pecado. Em Jesus, nós temos a figura daquele filho que em tudo foi obediente ao Pai e, no fim, ao resistir à tentação e sedução maligna, foi agraciado com o serviço dos anjos, como diz Mateus 4,11. Lembrando-nos sempre da promessa que também temos no Salmo capítulo 23, 4 e 5. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam, e preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Ao fim da tentação, sempre há uma refeição espiritual para aqueles que se mantêm firmes na palavra e no conselho do Senhor. Por fim, o conselho do Pai é: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E é sempre válido lembrar que na glorificação já não teremos mais essa preocupação, porque não haverá sedução do pecado, porque no céu, no reino celestial, nenhum pecado e nenhum pecador entrarão lá. Que Deus nos abençoe. Oremos, Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti. Agradecemos por Tua obra em nossa vida, Senhor, pelo Teu agir em nós, pelo Teu poder do Espírito Santo que transforma o nosso coração e nos faz buscar a santificação, Senhor, para alegrar, Senhor, o Teu coração, para agradar a Ti e também, Senhor, para nos fazer a Tua imagem. Abençoa-nos, ó Pai, para que sejamos tal como foi Teu Filho Jesus, em tudo obediente, resistente em todas as provações, para que no fim sejamos como Ele, sejamos glorificados para o Teu louvor. E é em nome dEle, Pai, portanto, que nós oramos e rogamos. Amém.